Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Welda Santos, mais uma vez estou aqui com o canal Aula na Tela, sou professora de matemática e vamos estudar hoje sobre frações. Como as frações surgiram? Elas surgiram devido à necessidade da humanidade de estar fazendo representações, quantificando e nesse caso, por causa das demarcações, das marcações ali de terras. Justamente as frações surgiram lá no Egito, devido às grandes enchentes lá no Rio Nilo. E com essa necessidade, devido à enchente, as marcações eram levadas. E aí, quando baixava a água lá, eles precisavam fazer a marcação dessas terras novamente, ali na margem do rio. Por causa de ser na margem do rio, a gente não tinha aquelas quantidades todas certinhas, do mesmo tamanho. Então, o que é que eles utilizavam? Eles utilizavam estiradores de cordas e esses estiradores de cordas, que eram do mesmo tamanho, eles faziam justamente essas marcações de tamanhos iguais. Só que em uma determinada parte não era utilizada a marcação dessa corda, desse estirador de corda. Então, o que foi que eles tiveram que estar realizando? Pegar esse tamanho da corda e fazer pedacinhos menores de tamanhos iguais. Então, pegar o inteiro e retirar uma parte dele. Então, foi a partir daí que as frações surgiram. Para que servem as frações? Os números fracionários, eles surgiram da necessidade de representar ali medidas, de quantificar uma parte inteira. Sendo assim, a necessidade de repartir essa parte inteira em partes menores de tamanhos iguais. Lá, os egípcios, eles só conheciam as frações quando eles faziam essa repartição das cordas, eles naquela época, só conheciam as repartições de frações com o numerador 1. Então, se ele pegava essas medidas de estiradores de corda e repartiu em 3 partes e pegava uma repartição, ele colocava 1/3 e assim sucessivamente. Então, naquela época, eles só conseguiram identificar as frações de numerador 1. O que quer dizer fração? Fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Fração nada mais é do que uma razão. Também quer dizer uma porção, uma parte do todo, a parte de um inteiro. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. 5/8, que a gente vai saber já também como é que se lê as frações. 5/8. O 5 representa essa parte que está pintada e o 8 representa o todo, o inteiro. Quantas partes iguais ele foi dividido? Aqui a gente tem algumas representações no dia a dia que a gente pode estar utilizando as frações. No simples ato de comer uma pizza, de saborear um chocolate e até mesmo um bolo. A gente tem ali o todo e a gente está fracionando, repartindo em partes iguais. Também no velocímetro do carro, quando vai ali evaporando o combustível. E também nas horas do dia. A gente pode dizer que estamos na metade do dia, 1/2 e assim sucessivamente. Pronto, vamos ver a seguinte situação envolvendo frações. Aqui a gente tem, um retângulo. Esse retângulo, ele foi repartido em 4 partes iguais, como mostra aqui a figura. Estou fazendo aqui na folha, para estar fazendo aqui a representação para vocês. Então, eu tenho aqui o todo. Quem é o todo? É a folha de papel sulfite. Ela foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Quantas partes foram pintadas? Uma parte. Aqui eu estou fazendo essa representação justamente para dizer como é que eu vou estar representando essa figura que tanto vocês verem aqui no slide,
como eu estou aqui fazendo a representação. Então, quem é o inteiro? É a folha de papel sulfite. Quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4. Quantas eu pintei? Quem é que vai representar o numerador? Quem é que vai representar o denominador? O numerador é o número que fica na parte de cima e o denominador é o número que fica ali na parte de baixo. O todo, que aí quantas partes eu reparti a folha, é o que fica aqui no denominador. 1, 2, 3, 4. E a parte que eu pintei, como vocês conseguem ver aqui também no slide, é o número 1, que vai estar representando o numerador. Novamente, só para a gente assimilar direitinho aí os termos da fração. Assim como a soma e a adição têm os seus termos, também a fração tem os seus. 1/4, quem é o numerador? É o número 1, é o número que fica na parte de cima. Quem é o denominador? É o número 4, é o número que fica ali na parte de baixo. Números fracionários, a gente pode ter vários. 1/2, 1/4, 1/3, 5/6, 7/10 e assim sucessivamente. Prestaram atenção na minha fala anterior? Ou seja, eu fiz ali a leitura de diversas frações, que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente vai fazer a leitura de frações, que representa o numerador e o denominador, o numerador, ele é falado normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Já o denominador, ele tem uma nomenclatura especial. Vamos ver aqui no quadro. Quando for 2, eu vou falar meio. 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. Então, eu estou usando o quê? Os números ordinais, que são os números de ordem, né? Que a gente faz ali aquela classificação. Então, nono, 10, décimo. A partir do 10, 11, 12, 13, 14, a gente fala ele, acrescentando da palavrinha avos. E quando for no 100, centésimo. E quando for no 1000, milésimo. Então, se eu tenho 3 sobre 1000, vai ser 3 milésimos, ok? Olha aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. 1/2, 1/3, 3 quartos, 12 quintos, 2 sétimos, 3 décimos, 4 onzeavos e assim sucessivamente. Vamos exercitar um pouquinho. Eu trouxe um exemplo para a gente exercitar essa representação das frações. Trouxe 1, 2, 3, 4 situações onde ele traz, né, mostra pra gente algumas informações. Ali a parte inteira, quantas partes elas foram repartidas, né, repartidas de forma igual. E essa parte que é a pintada. Então ele quer duas situações. Na letra A, qual a fração que corresponde à parte pintada de cada figura? Então isso é muito simples. Vamos verificar a situação 1. Qual o todo? Em quantas partes ela foi dividida? 1, 2, 3. Qual é a parte pintada? 1, 2. Então, como é que eu faço essa representação? 2 terços. 2 no numerador e 3 no denominador. A situação 2, ela foi repartida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse inteiro foi repartido em 12 partes. Então, ali no denominador, no número que está na parte de baixo, a gente vai colocar o número 12. Qual é a parte pintada? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser 9 dozeavos. A situação 3, vamos ver o todo. Esse inteiro foi repartido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no denominador. A parte pintada, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5 oitavos. A situação 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 é o todo, que vai ficar ali no denominador. A parte pintada,
1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5 sextos. Essa é referente à situação A, que a gente fez as frações da parte pintada. Na letra B, qual é a fração que corresponde à parte em branco de cada figura? Agora a gente vai olhar para a parte que não foi pintada. A gente já sabe o todo, então vai ser bem mais simples. A parte que não é pintada, 1, então vai ficar 1/3. 1, 2, 3, que não foi pintado, então vai ficar 3/12, porque o 12 foi repartido, né? O inteiro foi repartido em 12 partes. Aqui, 1, 2, 3, porque a gente está fazendo agora a parte não pintada, então vai ficar 3/8. E essa outra vai ficar 1/6. Qual é a parte que não foi pintada? 1. Qual é o todo? 6. Então é bem simples a gente estar fazendo essa representação quando a gente vê ali na forma desenhada, né? Na forma pintada, que é a situação A, e a outra parte que foi da forma não pintada, que também a gente fez ali a representação das frações. Como atividade, eu trouxe uma situação que vocês vão encontrar lá no Word Wall. Vocês vão ter a seguinte atividade, onde vai aparecer essa representação na figura e ele vai perguntar: que fração represente a parte branca? Olha aí. Ou ele vai fazer referência à parte pintada, ou ele vai fazer referência à parte branca, por causa aí que eu trouxe os exemplos para a gente estar fazendo. Então, qual é a parte branca? 1. Quantas partes foram repartidas iguais? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta correta vai ser letra D, 1/4. Essa atividade vai estar o link na descrição do nosso vídeo. Você pode acessar clicando lá no link e ter acesso a essa atividade. Mande os seus resultados para o seu professor, para a sua professora. A nossa aula fica por aqui e até a próxima!